Bem-vindos à conversa sobre a Vein Week. A Vein Week ela é uma semana mundial de conscientização sobre as doenças venosas e linfáticas que acontece em abril no mundo inteiro. No mundo de hoje, ainda é importante que a gente saiba sobre essas doenças, que são umas das mais prevalentes no mundo. E aí eu trouxe esse grande time de mulheres incríveis que estão reunidas aqui, mas que cada uma atua em um lugar do Brasil, para a gente falar um pouquinho sobre essa realidade, quais são os sintomas e como você que está aí de casa pode identificar se tem uma dessas doenças. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. E eu queria falar muito com a Fanilda porque você trabalha muito com essa parte de diagnóstico, né, Fanilda? E em relação a sintomas, você acha que todo mundo devia passar por um exame? Quando que a pessoa deve desconfiar que ela tem algum problema de circulação, algum problema venoso? Então, hoje a gente já fala muito sobre o check-up vascular, né? É importante que você, se tem mancha na perna e não entende por que tem essas manchinhas, é importante que você procure um angiologista, porque pode ser uma demonstração que você tem uma insuficiência venosa. Se você tem edema, ou seja, incha sua perna no final da tarde, é importante também que você vá ao cirurgião vascular para identificar se esse inchaço, né, que a gente chama de edema, existe, ele é por causa de problemas vasculares ou é outra causa, mas é importante que o cirurgião vascular veja isso, né? A nossa circulação depende da veia que leva o sangue para o coração. Se esse sangue não vem para o coração, ele fica nas pernas e a perna edemacia, ou seja, ela incha. Então, vale sim procurar um cirurgião vascular para esclarecer. Com certeza. Na verdade, cada médico, quando sai de casa, tem a mesma chance de jogar uma moeda e atender alguém que tenha algum grau de doença venosa. Se a gente considera as primeiras classificações, a doença mais leve, os estágios mais iniciais, essa frequência pode subir até para 80%, né? E aqui a gente tem a Fran, que atua em Salvador também na parte diagnóstica e na parte de doenças da circulação, mas na pelve. Então, elas só podem acontecer na perna, Fran? Quando que também eu posso desconfiar que outros problemas, eles podem ser da parte da circulação, mas em outra localização também? Nath, as mulheres, principalmente as que já tiveram filhos, elas têm um risco maior de ter varizes pélvicas. Então, as mulheres que durante a gravidez fizeram varizes na região da vulvar, vagina, face medial de coxa, né? E tem história familiar de doença venosa crônica, essas mulheres elas têm maior chance de desenvolver doença venosa, insuficiência venosa pélvica, né? E culminar com dor pélvica crônica, né? Com varizes recidivadas pós-cirurgias, e elas têm indicação de investigação sim, né? A dor pélvica de origem venosa é uma realidade e deve ser investigada. Isso deve ser foco de atenção por parte do cirurgião vascular angiologista e que deve encaminhar para fazer o diagnóstico por imagem sim. Porque a mulher não sabe que ela tem varizes na perna, mas ela pode ter varizes no útero. Então o que a gente vê muito é assim, mas existe varizes no útero? Na pelve? Existe varizes no útero. E como que eu sei que eu tenho varizes no útero? Aí vem a sintomatologia que você mesmo pode identificar em você. Aí eu tenho dor após a relação, eu tenho dor, peso na pelve aqui, após a menstruação, no período menstrual, ou eu tenho dor nessas veias que passam aqui na perna após a relação sexual também, são sintomas que você identificando, procura ajuda. Peso na pelve ao ficar muito tempo em pé, às vezes elas não aguentam ficar muito tempo sentada, né? Ao agachamento também elas sentem muito a dor, e a dor geralmente mais no final do dia, que melhora com o decúbito ao deitar e elevar as pernas. Então, isso tudo, principalmente a dor que piora após a relação sexual, é um sinal que você pode ter varizes no território pélvico. E o que são varizes, né? Acho importante a gente fazer essa definição, porque né, às vezes a gente está falando aqui, mas são termos muito técnicos. Bom, varizes são veias, que são um tipo de vaso que retornam o sangue das pernas para o coração, que se tornam tortuosas, dilatadas, pelo fato das válvulas que tem dentro delas pararem de funcionar. Então, isso tudo dificulta o retorno do sangue para o coração. E essas varizes, elas podem acontecer em qualquer lugar do corpo. São mais comuns nas pernas, como foi dito aqui, mas podem acontecer nessa parte mais inferior da barriga, que a gente chama de pelve, pode acontecer em outras regiões também.
Então, inclusive as hemorroidas, etc. E essas varizes, né, Nath, elas têm uns estágios. Eles podem vir tanto dos quadros mais simples, que a gente vê, às vezes, só um vasinho na perna, ou começa a aparecer uma veinha mais dilatada, uma ou outra em alguns lugares, mas essa a gente está falando de uma mesma doença que tem vários estágios, e aí ela vai progredindo. Depois a paciente pode sentir inchaço nas pernas, a gente também está falando de varizes. Igual a Fanilda falou no início, a perna pode começar a ficar manchada lá embaixo, escurecer, e isso também é sinal de varizes, que tem que olhar e tem que cuidar. Pode acontecer, às vezes, de abrir uma machucada, uma ferida que não cicatriza, que é o quadro mais avançado, que é aquilo que a gente mais, o estágio mais avançado da doença. Então, tudo isso a gente está falando de uma mesma doença, mas que ela tem várias fases de gravidade, né? Exatamente. E os problemas, né, que todo mundo chama os problemas da circulação, eles vão envolver vários sistemas, né, e vários sintomas também. Então, a circulação, ela vai envolver, né, os problemas que todo mundo chama em casa de má circulação, podem envolver a circulação arterial, que leva oxigênio, pode envolver a circulação venosa, sendo que a mais comum é as varizes, que a gente falou das diferentes apresentações aqui, e eu queria que a Isabela falasse também um pouco das alterações linfáticas, né? A gente diz que a gente vive numa epidemia escondida, porque na verdade a gente não tem esses dados. Geralmente as doenças linfáticas ficam esquecidas, ficam escondidas, às vezes já foram muito até confundidas com o lipedema, né? Então é importante que a gente saiba que tem outros sintomas também. Quando que a gente pode identificar que tem algum problema no sistema linfático? Nath, é importante a gente saber que é um diagnóstico diferencial aí que a gente faz. O que é o diagnóstico diferencial? A gente tem várias doenças que dão o mesmo quadro e aí a gente tem que ir pegando pista por pista para poder fechar um diagnóstico e falar assim, olha, esse inchaço, por exemplo, porque quando a gente fala de doença do sistema linfático, a gente fala principalmente do inchaço realmente crônico, um inchaço de muito tempo ali nas pernas. A gente tem casos assim, até de crianças que nascem com esse inchaço já, e um outro inchaço que aparece, às vezes, num quadro mais avançado, até de varizes, associado com esse inchaço, problema do sistema linfático, por causa do aumento da pressão ali da veia, da dificuldade de retornar o sangue. Então, a gente tem que ir juntando um pouco das pistas de cada E às vezes até quadros infecciosos, né? Então, assim, o quadro de uma infecção, a famosa erisipela, né? Que é uma infecção de pele, mas ela pode cursar com complicação muito comum, a mais comum que tem é um linfedema pós-inflamatório, né? Então, que é aquele inchaço. E como que eu vou saber se o meu inchaço é de varizes, o meu inchaço é de linfedema? Ele tem características que o médico que vai te atender vai saber identificar. Por exemplo, o inchaço do linfedema ele é mais duro, a pele fica com aquele aspecto de casca de laranja. Quando a gente tenta pinçar aqui entre os dedos, a gente não consegue, né? Ah, mas será que também não é lipedema? Lipedema já é outra doença que também afeta a parte da circulação, mas também afeta a parte da gordura. Ela geralmente vai poupar os pés, né? Então, existem particularidades de cada uma dessas doenças. E o objetivo que a gente faz com essa semana é conscientizar não só a população, que é quem está aí assistindo, as instituições, o governo que dê importância para essas doenças e outros profissionais de saúde, sim. Quantas vezes, eu queria que vocês contassem às vezes alguma experiência, vocês não percebem que o próprio colega que está lá trabalhando com a gente não entende muito de vascular, então é importante que a gente eduque eles também sobre a diferença de veias, de artérias, de linfático, sobre como ele, às vezes o paciente chega primeiro nele e ele tem que passar, né, encaminhar. Isso é um estudo que foi falado. Desses pacientes, eles só são encaminhados quando eles têm CEAPs avançados. Então, só de CEAP C4 para cima, que geralmente na Europa, esses pacientes vão ser encaminhados para um especialista. Eu queria entender uma coisa. Como que nós ajudamos a essa população na prática? O que eu vou fazer nesta semana para ajudar essa população? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu acho que todo mundo tem muito receio é o seguinte: eu tenho erisipela, eu tenho varizes, eu posso ter trombose?
Eu quero que vocês falem um pouco disso pra gente. Então, o objetivo, além de educativo, no final é justamente chamar a atenção, né, para os governos, para essas instituições, para que eles deem prioridade. Então, durante a semana são desenvolvidos várias atividades, a gente tem atividade da segunda até o domingo, cada dia é dedicado a uma parte. Então, um dia é educação para a população, outro dia é educação para os profissionais de saúde, outro dia é uma atividade humanitária, na qual a gente vai fazer serviços humanitários para esse paciente, seja de diagnóstico, seja de tratamento, para que ele tenha acesso a esse tratamento. Na quinta-feira é o atendimento multidisciplinar, para justamente mostrar a importância de cada uma das especialidades no tratamento dessas doenças venosas e também chamar a atenção tanto da mídia como dos esportes e um evento social para justamente coroar o final dessa semana. E é importante que funcione mesmo. Essa nossa segunda edição da Vem Week Brasil, e o que hoje está maior, vocês participaram da primeira edição e agora estamos participando de forma mais ativa, e na localidade que eu desenvolvo a Vem Week, chamou a atenção do governo local e que a gente vai conseguir fazer mutirões e atender essas pessoas que esperam tanto tempo na fila, né? Porque como não é uma doença que mata ninguém, que não tem uma mortalidade muito grande, as varizes, ela geralmente é deixada de lado. Como que eu faço para participar? Eu sou cirurgiã vascular. E o legal é que a gente está em cada uma de uma área, né? Do país. Isso, fala, Natália. exatamente, né? Então a gente tem gente do Nordeste, os representantes aqui, eu e Fran, nós temos também no Sudeste, né? Em São Paulo, a gente tem a Isabela, em Minas a gente tem a Joana e aqui no Espírito Santo a professora Fanilda. Então é importante, se você, quem aí de casa, é algum profissional de saúde, algum vascular e quer participar da Vem Week, só entrar em contato nas nossas redes e que aí a gente pode sim desenvolver uma atividade em conjunto. Quanto mais a gente difunde conhecimento, melhor. Todas essas atividades vão estar disponíveis de graça, de forma gratuita em todas as plataformas e depois ficam nas plataformas da Fundação VWIN e que pode ser assistido posteriormente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Está programado para que data, Natália? É do dia 1º ao dia 7 de abril. A Semana da Veia, ela sempre vai girar em torno do dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde da OMS. Então, ótimo. sempre na primeira semana de abril a gente vai ter. Então, o nosso objetivo aqui é que cada vez seja maior, melhor e atinja mais pessoas. Respondendo a pergunta da trombose, que eu acho que é um tema muito importante, são informações muito básicas, simples para a gente dar aqui. Né? As varizes não costumam matar, mas a trombose, né, pode ser fatal, uma vez que aquele coágulo que está na sua perna, né, ele desprende e vai para a artéria do pulmão, causando a embolia pulmonar. O que causa a trombose? São situações em que você fica muito parado, pós-operatório, viagem longa, a própria desidratação durante um voo. Então, os sintomas eles são bem típicos normalmente, que é uma dor de início súbito, uma dor aguda, não é igual, por exemplo, a dor das varizes que vão, né, recorrem todos os dias. Então, uma dor súbita que chama atenção, normalmente acompanhada de um inchaço repentino, podendo ser da panturrilha, da coxa. Então, um quadro agudo que a gente não pode ignorar, né, quando ele aparece. Os sintomas são um alerta. São um alerta muito grande e é importante que a gente saiba identificar esses fatores de risco, né? Então, um grande trabalho de conscientização é feito para que a gente saiba identificar esses pacientes e dê medicação caso isso seja necessário para eles, né? Inclusive, o Caprini está fazendo um novo estudo em que ele está coletando esses fatores de risco em estudantes de escolas no ensino médio e na faculdade, no início da faculdade, porque ele fala que quem está em casa é uma das melhores pessoas para poder coletar esses fatores de risco, para que a população saiba e não só, né, os médicos também. E ele tem uma frase que eu acho super legal, que nunca trate um estranho e nunca mate um amigo. Então, você, quando vai tratar uma pessoa, que ela não seja um estranho. Então, você tem que conhecer ele, conhecer os fatores de risco, conhecer a história, para que você saiba e nunca mate um amigo. Então, você mataria um amigo? Jamais. Então, por isso que os nossos pacientes têm que ser como se fossem nossos amigos. Conhecer intimamente esses fatores de risco, como se eles estivessem na nossa casa. Perfeito. Perfeito. Parabéns. Uhul!